Iniciando mais um vídeo tutorial, esse aqui é o vídeo tutorial de número 6, né, uma sequência do que a gente vem vendo na disciplina. Agora a gente vai mudar a temática do nosso diagnóstico para o município de Porto Alegre e eu vou ensinar para vocês o manuseio de dados tabulares do IBGE. A gente já viu algo semelhante na disciplina de cartografia temática digital, só que lá a gente trabalhou com as estatísticas a nível municipal, né, e fizemos a espacialização para todo o Rio Grande do Sul. Aqui hoje eu vou mostrar para vocês um manuseio de dados censitários, ou seja, dados estatísticos do IBGE, né, sociais, econômicos, demográficos, porém pela menor unidade territorial na qual a gente encontra informações do censo, que são os setores censitários. Então, dentro de um município, nós temos vários setores censitários e em cada um deles a gente consegue obter estatísticas que permite a gente espacializar uma série de fenômenos, aspectos socioeconômicos, né, da nossa população, para obter, né, um mapeamento mais detalhado interno nas cidades. Bom, esses dados do IBGE aqui, documentação agregada dos setores e também as tabelas com as estatísticas, isso aqui eu coloquei no Moodle, tá lá em dados tabulares. Dentro das nossas bases lá tem então essa documentação, certo? Basta você procurar lá pelos dados do IBGE de estatísticas, certo? Tem esses dois arquivos zipados, você descompacta eles, né? No primeiro, documentação, nós temos um manual em PDF que eu já deixei aberto, já vou mostrar ele para vocês por cima, tá? Manual do uso, né, dos dados do Censo Demográfico 2010. E dentro da pasta RS 2015-0527, tá? Nós temos aqui então arquivos Excel, tabelas, cada tabela dessa aqui com uma porção de estatísticas para todos os setores censitários do Rio Grande do Sul, certo? Então, todos os setores censitários do Rio Grande do Sul estão aqui com estatísticas que variam aí desde estatísticas básicas, estatísticas de domicílio, renda, do entorno dos domicílios, estatísticas de pessoas, né, enfim, demográficas, etc., mais uma tabela de renda e também algumas tabelas referente aos responsáveis pelos lares no Brasil. Saliento, né, que eu estou aqui com os dados do censo 2010, é o censo mais recente, faz tempo, né, 11 anos. Existe uma previsão para um novo censo, talvez seja esse ano, mas agora com o corte de verbas, possivelmente vai ficar para o ano que vem, né? Então, nós já estamos aí há mais de 10 anos sem censo, isso prejudica um pouco nossas análises, né? Eu diria que prejudica muito nossas análises, mas, enfim, são os dados que a gente tem, os dados mais recentes de um recenseamento que nós temos, tá certo? Então, é com base neles que a gente vai trabalhar. Bom, esses dados estão lá no Moodle, então eu vou mostrar para vocês uma única tabela, porque uma vez que você sabe interpretar uma tabela, você interpreta qualquer outra, tá? Então, a gente vai interpretar apenas a tabela básico, tá? Que eu já deixei aberto aqui no Excel, e o manual para vocês entenderem um pouquinho como é que vocês se acham na tabela, tá? Pois bem, vou começar pelo manual então. Eu não vou ler todo o manual, vocês podem ler depois se quiserem, né? Não vou aqui fazer a leitura completa, né? Mas aqui o IBGE detalha a metodologia, né? E os resultados, enfim, como acessar as tabelas, né? Como é que você se consegue, né, se achar naquele conjunto de tabelas bem extenso que tem lá embaixo. Então eu vou pular toda essa parte introdutória, que depois vocês podem ler com calma, onde eles explicam a metodologia do censo, tá? Não é o foco aqui agora da aula, né? Falar sobre a metodologia, mas vocês podem ler com calma depois. E eu vou pular direto para as tabelas. Então tá aqui, tá, gente? Vou dizer até a página para vocês. A partir da página 45 desse PDF, tá? Do PDF Base de Informações por Setor Censitário. A partir da página 45, vocês têm, então, ó, a relação das variáveis de cada planilha. Então, ele começa, 6.1, planilha básico UF, que é aquela que, né, planilha básico, que é aqui, eu abri aqui agora no Excel, está aqui aberto.
né? Então, nós temos aí um conjunto de colunas e linhas, e a ideia, né, é acessar o manual para entender o que tem ali em cada coluna e linha, tá? Então, as primeiras colunas dessa tabela tem aqui um código da variável que mais ou menos deixa claro para a gente o que é, né? Então, nós temos ali o código do setor censitário, que é o que a gente vai usar para linkar, né? Para ligar no nosso shapefile, né? Lá no QGIS. A gente vai fazer isso na sequência do vídeo, mais adiante. Tem o que mais, né? Vou pular alguns, né? O código da unidade de federação, nome do estado, né? Nome da mesorregião, nome da microrregião, que mais? O nome do município, o código do município, né? Distrito, bairro, tudo isso são informações que tem nessa tabela, tá? Que mais? Também tem informações sobre qual é a situação desse setor censitário, se ele é um setor urbano, se é um setor rural, e se for urbano ou rural, qual é a característica, né, desse urbano e qual a característica desse rural. Tá bem. Até aí tá tranquilo, porque, enfim, existe uma legenda apropriada. Mas perceba que quando começam as estatísticas, o IBGE usa, então, o nome da coluna como V1, V2, V3, né? V de variável. Então, é o que a gente vai ver aqui no fim da tabela. V1, V2, V3 até V12 na tabela básico, tá? Que são esses Vs? São variáveis estatísticas calculadas pelo IBGE a partir do censo para cada setor censitário, né? Bom, só abrindo a tabela sem abrir o manual, você não sabe o que significa esse 98, esse 120, né? Digamos, o primeiro setor fica lá em Aceguá, né? O primeiro setor fica lá em Aceguá, e aqui diz que a variável 1 tem 98, mas o que é isso aqui? 98 casas, 98 pessoas, o que é 98, né? Bom, para isso é a importância então de usar o manual e verificar aqui, ó, na tabela básico, a variável 1 significa o quê? Domicílios particulares permanentes, certo? Ou que dá na mesma, né? Cada domicílio tem um responsável, ou o número de pessoas responsáveis por domicílios no Brasil, enfim, no setor, né? Censitário. Então é o número de casas, né? O número de residências particulares. Então, esse 98 aqui significa que nesse setor censitário de Aceguá, que depois a gente poderia espacializar, existem 98 domicílios. Aqui tem um setor com 246 domicílios. Aqui tem um setor com bastante domicílio, 449 domicílios, um setor que fica no município de Água Santa, né? E por aí vai, certo, gente? Seguindo no manual mais um pouquinho, né? Por exemplo, a variável 2 da tabela básica é o número de moradores, né? Por exemplo, a variável, vou pular, tá? A variável 9, por exemplo, né? Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas com 10 ou mais anos, ou seja, aqui está a renda média de pessoas com mais de 10 anos, né? Dentro de cada setor censitário, onde a gente pode fazer um perfil econômico, né? da população, certo? Então, esse aqui é um exemplo, então, de legenda da tabela básico. Aqui para baixo, nesse tutorial, e eu não vou mostrar por causa do tempo, para cada uma daquelas tabelas que tem na pasta, por exemplo, a tabela domicílio 1, aqui está a legenda da tabela domicílio 1. O que significa cada variável, né? Agora, por exemplo, vamos até o fim dessa tabela aqui. E aí já começa, vamos ver aqui. Aqui, item 6.3, ele começa a explicar a tabela domicílio 2. O que tem na tabela domicílio 2? E aqui a sucessão de variáveis. Então, assim, é extenso, não vou mentir, é chatinho, né? Você tem aqui mais de 5.000 variáveis. Somando todas as tabelas, eu acho que deve dar quase 10.000 variáveis. É muita coisa, tá? Tem dados de renda, de idade das pessoas, sexo, cor, tem, enfim, né, uma infinidade de dados relacionados ao entorno das casas, tipo se tem esgoto a céu aberto, se tem iluminação pública, enfim,
é uma infinidade de variáveis que nós temos aqui a possibilidade de consultar referente ao último censo, então, que é o censo de 2010. Tá. Dito isso, eu já fiz um trabalho de compilação, eu abri cada uma das tabelas e busquei as variáveis que me interessavam, de mostrar para vocês. E eu vou mostrar aqui, então, eu fiz uma compilação que eu vou postar junto do gabarito aqui desse vídeo tutorial, tá? Eu fiz aqui uma compilação que eu vou abrir para vocês com algumas variáveis que eu peguei, que eu extraí, certo? Desse censo 2010 aqui para o Rio Grande do Sul, tá? Eu não fiz o recorte para Porto Alegre ainda, isso a gente vai fazer lá no QGIS, tá? Então aqui a gente tem cada setor do estado do Rio Grande do Sul, né? Começando desde Aceguá, indo até lá os últimos municípios em ordem alfabética. E aqui eu já fiz então a minha própria legenda, né? Eu, a partir das tabelas do IBGE, eu não inventei nada disso aqui, eu extraí esses índices, né? Que eu vou falar aqui na ordem para vocês, que são com esses que a gente vai trabalhar lá no QGIS, tá? E essa tabela vai estar disponível lá também para vocês usarem, tá? Nesse vídeo tutorial, tá? Eu vou botar lá como tabela compilada censo 2010. Então tá aqui, ó, gente. Eu extraí aquilo que eu achava mais relevante de mostrar para vocês. Então, né? Domicílios, população, população por domicílio, renda média da população, né? O que mais? População com menos de 20 anos, para fazer aí um mapa das, enfim, né? Recém-nascidos, crianças e adolescentes, vamos botar assim. Taxa de população com menos de 20 anos, né? O quanto eles representam proporcionalmente em relação ao total da população, né? População adulta, ó, de 20 a 60 anos. Taxa de população adulta, que é o percentual, né? Em decimal tá aqui, né? Mas é o percentual de adultos em relação ao total da população. População com mais de 60 anos, seria aí uma representação dos idosos, né? E também a taxa, né? Ou seja, quantos por cento os idosos representam para cada setor censitário, né? Aqui também peguei população com mais de 5 anos, por quê? Porque esse é o dado que se costuma usar para quantificar a taxa de alfabetização. Por quê? Porque um dos índices que o IBGE tem é a população com mais de 5 anos que é alfabetizada. Então, se eu sei quantos acima de 5 anos são alfabetizados e conheço a população acima de 5 anos, eu consigo extrair a taxa de alfabetização que está aqui, né? Quanto mais próximo de 1, significa que temos aí excelência em alfabetização. Depois eu botei aqui também uma taxa de população com renda menor que um salário mínimo. Percentual de pessoas em cada setor censitário com renda inferior a um salário mínimo. Exemplo, ó, tem um setor aqui de Aceguá que 85% da população ganha menos de um salário mínimo. Enquanto que tem setores numa situação bem mais confortável, como este aqui, por exemplo, ó, que também é em Aceguá, é uma região de Aceguá, né, uma área de Aceguá, que tem apenas 25% de pessoas que ganham menos de um salário mínimo, ou seja, 75% da população nesse setor ganha mais do que isso, o que é bom, né, evidentemente. Também fiz aqui uma taxa de esgotamento sanitário, percentual de domicílios naquele setor que é atendido por esgotamento sanitário, né? Ou seja, tem canalização que leva o esgoto dele até uma estação de tratamento, enfim, faz a coleta do esgoto. Então perceba aí a situação do saneamento, né, dos nossos municípios. A maioria dos setores não tem esgotamento sanitário, né? A maioria dos setores é fossa, sumidouro, né, mas não tem coleta de esgoto. Resolvi trazer essa estatística para a gente espacializar isso em Porto Alegre, por exemplo, né? Taxa de esgoto a céu aberto, então, no entorno da moradia, quando o recenseador teve na casa, né, ele verificou se tinha esgoto a céu aberto no entorno, algum valão, enfim, algum indício aí de presença de esgoto a céu aberto, tá? E também se tinha lixo ou não no logradouro, né? Enfim, depósitos clandestinos de lixo, entulhos, coisas atiradas na calçada, tudo isso o recenseador levou em conta quando fez a entrevista na moradia, né? Então botei aqui taxa de lixo no logradouro,
tá? É uma das estatísticas que tem naquelas tabelas de entorno, ok, pessoal? Então, assim, isso aqui já é um compilado, tá, gente? Lá naquelas tabelas, evidentemente, tem muito mais do que isso aqui. Isso aqui eu fiz um compilado para a gente exercitar depois no trabalho final da disciplina. Se vocês forem fazer o uso de dados estatísticos, socioeconômicos e demográficos, vocês podem consultar as tabelas completas e tentar extrair você mesmo seus índices de interesse daquelas tabelas, certo? Estes aqui eu já estou dando de presente, estão calculados para vocês para todo o Rio Grande do Sul, certo? Essa planilha aqui é completa de todo o Rio Grande do Sul. Pois bem, pessoal, então assim, com isso eu encerro a parte do Excel e da explicação das tabelas, tá? Agora a gente vai para o QGIS e eu vou deixar para gravar isso no próximo vídeo. Então vai ser o vídeo tutorial número 7, ok? Eu encerro este aqui e assistam já na sequência o vídeo tutorial número 7, que é quando a gente vai manipular essas informações estatísticas dentro do QGIS. Obrigado, tá, pessoal?